A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal para mais um vídeo. E a palavra de Deus diz: ide e pregai para toda criatura. E veja só aonde esse pregador levou a palavra de Deus. Estamos aqui porque acreditamos em você. Estamos aqui porque acreditamos que Deus pode mudar a tua vida. Amém? Quem crê assim, levanta a mão e diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, fala a Bíblia Sagrada de um homem chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era chefe dos publicanos nos tempos antigos, trabalhava para o Império de Roma. Ele ficava responsável de cobrar imposto. E Zaqueu era um homem corrompido. Ele roubava os pobres, ele cobrava o imposto além daquilo que era para ser cobrado. E a Bíblia diz que Jesus vai entrar numa cidade chamada Jericó. E na cidade de Jericó, este homem queria ver quem era Jesus, porque uma multidão seguia Jesus. E muitos e oprimido, estava ali para ser curado, estava ali sendo transformado, sendo curado. E sabe o que vai acontecer agora? Zaqueu vai querer ver quem era Jesus. A Bíblia diz que ele vai subir no pé de figueira bravo. Zaqueu agora, ele quer ver quem era Jesus. Zaqueu, a Bíblia diz que este homem tinha dinheiro, este homem era rico, este homem tinha de tudo. O que significa ser uma pessoa rica? Ser rico significa não sentir falta de nada. Uma pessoa rica vive bem, ele tem de tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que a maior riqueza que o ser humano pode ter hoje é Jesus, é ter o Espírito Santo na tua vida, porque o homem, ele é incompleto. Como assim incompleto? Falta algo na vida do homem, há um vazio na vida do homem que o dinheiro não preenche, há um vazio na vida do homem que os prazeres da terra não preenchem. Há um vazio na vida do homem que as drogas não preenchem. Há um vazio na vida do homem que a cocaína não preenche. Há um vazio na vida do homem que a maconha não preenche. Há um vazio na vida do homem, aleluia, que a loló não preenche. Há um vazio na vida do homem que a cachaça não preenche. Há um vazio na vida do homem que a prostituição, a orgia, os prazeres da vida não preenche. Há um vazio na vida do homem que o dinheiro, as riquezas dessa terra não preenche. Há um vazio na vida do homem que somente Jesus, ele pode preencher, porque Jesus é a vida, Jesus, ele é a graça. Somente Jesus pode preencher o vazio que há no teu coração. E a Bíblia diz assim, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, no versículo 28, vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo. Aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. E a glória a Deus, meus irmãos, meus amados e queridos irmãos, Jesus está chamando você. Jesus quer mudar a tua vida, mudar a tua história. Aleluia, você que está cansado de viver na rua, cansado de viver nas drogas, cansado de ser iludido, enganado pelo diabo, porque o diabo veio matar, roubar e destruir. O inimigo existe, é ele que tenta destruir a vida do homem, ele que tenta acabar com a vida do homem. Mas preste atenção que eu quero vos dizer, Jesus quer mudar a tua vida, ele quer mudar a tua história. A Bíblia diz que Zaqueu, ele tinha riqueza, ele tinha dinheiro, ele trabalhava como publicano, mas ele não tinha a principal coisa. Qual é a principal coisa? É Jesus, irmão. Você pode ter dinheiro, tu pode ter um bom carro, uma boa casa, tu pode ter uma boa faculdade, mas se você não tiver Jesus, você não tem nada. Quem é o homem sem Jesus? O homem sem Jesus é como uma folha seca que cai de uma árvore e é levado pelo vento. Durante muitos anos na minha vida, eu vivi sem Jesus. E sabe como era a minha vida?
eu era um jovem oprimido, eu era um jovem que eu pensava que a alegria do homem estava nas festas, nas baladas, no funk, no rap, aleluia, na prostituição. Eu vivia lá no Rio de Janeiro perdido, aleluia, sem expectativa de vida, aleluia. Eu tinha uma boa casa, uma boa mãe, uma boa família, mas eu procurei alegria, felicidade em lugares que não existia. Eu quero dizer para você que no ano de 2002, Jesus mudou a minha vida, Ele transformou meu coração. A Bíblia diz, no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade, sabe o que a Bíblia está dizendo? Conhecer Jesus. Jesus é a verdade. Jesus é a verdade que pode mudar a sua vida. Não é a religião que vai mudar a sua vida. Sabe por que não é a religião? Porque a religião não pode mudar a sua vida, mas Jesus pode mudar a sua vida, mudar a sua história. A Bíblia diz em João, capítulo 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade, eu sou a vida. Jesus é a vida, Ele é a verdade. É interessante, meus irmãos, que Zaqueu tinha dinheiro, Zaqueu tinha posição diante da sociedade, mas agora Zaqueu queria conhecer Jesus. Zaqueu agora queria conhecer Jesus. Jesus não é dinheiro, Jesus não é religião, Jesus, Ele é o Filho do Deus Todo-Poderoso, aquele que Deus enviou ao mundo para salvar, libertar e perdoar os nossos pecados. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Aleluia, Deus quer te dar a vida eterna. Pastor, o que eu posso fazer para receber a vida eterna? Você não precisa dar o teu dízimo. O que eu posso fazer para ter a vida eterna? Você não precisa dar dinheiro, você não precisa dar oferta, não. O que eu preciso fazer? É simples, se arrependa hoje dos seus pecados, entrega a tua vida a Cristo e o mais Ele fará na sua vida. Sabe o que é arrependimento? Arrependimento significa metanoia. A palavra arrependimento vem do grego, que significa metanoia. E sabe o que significa metanoia? Mudança de comportamento, mudança de mente. Preste bem atenção, arrependimento é o único caminho, aleluia, de salvação. É o único caminho que pode mudar a sua vida. Meus irmãos, preste bem atenção, estamos vivendo os tempos finais. Tudo que está acontecendo na terra está escrito na Bíblia. Tudo que está acontecendo no mundo está na Bíblia. Preste bem atenção. Milhares de pessoas já morreram de coronavírus. Milhares de pessoas morreram na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial. Aleluia, diversas enfermidades e doenças veio sobre o mundo. Guerras e terremotos e maremotos, e também os falsos profetas. Quem são os falsos profetas? São aqueles que usam a Bíblia para ganhar dinheiro. Estão envergonhando o Evangelho. Evangelho não é dinheiro, não. Quanto vale uma vida, hein? Quanto vale uma vida? Sabe quem pagou o preço? Foi Jesus na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que entregou a vida dele por você. Foi Ele que derramou o sangue dele por você. E eu estou aqui para te dizer, você é importante para Deus, a sua alma é importante para Deus. Aleluia, entrega a tua vida a Cristo. Se arrependa hoje da idolatria, se arrependa hoje das drogas, da prostituição, do pecado, da mentira, do engano, porque Jesus quer mudar a tua vida, Ele quer te salvar. Jesus pagou o preço pela tua vida. Então eu quero dizer para vocês que o Evangelho não é esses enganos que estão pregando por aí, não. Tem muitos usando da Bíblia para enriquecer, aleluia, para enganar o povo, mas o verdadeiro homem de Deus, ele se importa com o seu próximo, ele se importa com aqueles que estão na rua, porque a Bíblia diz em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar
tudo aquilo que está perdido. Eu quero dizer para você, aleluia, a maior riqueza que Deus criou não é o dinheiro. A maior riqueza que Deus criou não é a prata, nem o ouro, nem o diamante, nem o metal. A maior riqueza que Deus criou não foi o sol, nem a lua, nem o mar, nem as estrelas. Mas a maior riqueza que Deus criou foi o homem, que Deus criou a sua imagem, a sua semelhança. Preste atenção, o ser humano tem muito valor. Se você soubesse o valor que você tem, você não deixaria o diabo destruir a tua vida. Se você descobrisse o valor que você tem, você não deixaria o inimigo acabar com a sua vida. Tu é precioso. Aleluia, tu tem um valor para Cristo. Tu tem um valor para aquele que morreu na cruz para te salvar. Quem crê na glória a Deus? Cante comigo assim, ó, com as palmas. Quero que valorize o que você... Com as palmas. Você é um ser, você é alguém, bate palma, tão importante para Deus. Aleluia! Chega de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos. Inexprimível, inexprimível. Daí você pode então perceber que para ele é algo importante em você. Por isso levante e cante. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Quem crê nisso? Dá glória a Deus. Sabe o que aconteceu com Zaqueu? Ele subiu no pé de figueira e ele agora vai convidar Jesus a entrar na sua casa. Entra na minha casa, vocês. Entra na minha vida. Mexe com Sara. Me ensina a santidade. Eu quero amar. Porque o Senhor faz um milagre em mim. Sabe o que é milagre? Milagre significa sobrenatural. Sabe o que é milagre? É aquilo que o dinheiro não faz. Sabe o que é milagre? É aquilo que a medicina, os médicos não faz. Sabe o que é milagre? É aquilo que o pastor não faz. Sabe o que é milagre? Aquilo que o governo não faz. Sabe o que é milagre? Aquilo que os homens não faz. Marcos capítulo 10, versículo 27. Porque para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. E Zaqueu precisava de um milagre, e sabe o que ele faz? Ele vai abrir a sua vida, ele vai convidar Jesus a entrar na vida dele, e quando Jesus entra na vida de alguém, ele muda, ele transforma, ele liberta, ele salva. Então nesta noite, abre o teu coração, se arrependa dos seus pecados e aceite Jesus como seu único Salvador. Vamos ouvir o irmão Tiago, que era ex-viciado em cocaína e maconha, e Jesus mudou a vida dele.